O que acontece quando o passado que reprimimos se recusa a permanecer enterrado? E se um delírio, uma fantasia aparentemente sem sentido, for na verdade uma complexa mensagem da nossa própria mente, uma história codificada esperando para ser lida? Sigmund Freud acreditava que os escritores e os psicanalistas bebem da mesma fonte, o inconsciente. Ele via na literatura um espelho das profundas verdades psicológicas que ele próprio desvendava em seu consultório. Hoje vamos fazer uma viagem a um dos territórios mais fascinantes explorados por Freud, a análise de uma obra de arte. Neste vídeo, vamos mergulhar na incrível análise que Freud fez da novela Gradiva, de Wilhelm Jensen. Mas não será uma aula teórica. Eu compilei e adaptei o ensaio de Freud em uma narrativa contínua para que você possa vivenciar a história como ele a viu. Nos próximos 15 minutos, você ouvirá a história de Norbert Henold, um arqueólogo que se apaixona por uma estátua de pedra e é levado a uma jornada delirante pelas ruínas de Pompeia. É uma história sobre repressão, sobre sonhos e, acima de tudo, sobre como o amor e a verdade podem se tornar os mais poderosos instrumentos de cura. Então acomode-se, silencie o mundo exterior e prepare-se para uma escavação arqueológica, não nas cinzas de uma cidade antiga, mas nas camadas profundas da alma humana. A história de Gradiva começa agora. Nós que nos dedicamos a desvendar os mistérios da mente, somos frequentemente confrontados com uma questão intrigante. De onde os escritores, os criadores de mundos, extraem seu material? Como conseguem eles nos comover com histórias que, afinal, não passam de fantasia? É um campo que a ciência por muito tempo negligenciou, talvez por considerá-lo arbitrário, um mero jogo de imaginação. Mas eu sustento que há muito menos arbitrariedade na vida mental do que se costuma admitir. Aquilo que chamamos de acaso obedece a leis, e o que chamamos de capricho da mente também segue regras, ainda que ocultas. E é por isso que hoje vos convido a examinar não um sonho real, de um paciente real, mas um sonho literário. Um sonho criado por um escritor para um personagem de sua invenção. Um grupo de colegas e eu, certa vez nos perguntamos sobre isso, e um deles lembrou-se de uma pequena obra de ficção que o havia cativado profundamente. Tratava-se de um conto de Wilhelm Jensen, intitulado Gradiva, que ele descrevia como uma fantasia pompeana. A história, como veremos, é a de um jovem arqueólogo que, absorto no passado, se afasta da vida, apenas para ser trazido de volta a ela por um caminho tortuoso e estranho, um caminho pavimentado com delírios e sonhos. Permitam-me, então, que vos conte a história de Norbert Henold e que, através dela, possamos juntos dissecar a anatomia de um delírio. Nosso herói, o Dr. Norbert Henold, é um jovem arqueólogo, um homem que, por vocação e tradição familiar, dedicou sua vida inteiramente ao estudo da antiguidade. Para ele, o mármore e o bronze eram as únicas coisas verdadeiramente vivas. As mulheres de carne e osso, suas contemporâneas, não lhe despertavam o menor interesse. Ele era, em suma, um homem que havia se refugiado da vida na ciência. Um dia, em um museu em Roma, seus olhos pousam sobre um baixo relevo que o fascina de modo inexplicável. Representa uma jovem, em pleno caminhar, vestida com trajes esvoaçantes. Mas o que o prende é a sua postura, a maneira singular como ela pisa. Um pé repousa firmemente no chão, enquanto o outro, erguido para o próximo passo, apoia-se apenas na ponta dos dedos, com a planta do pé e o calcanhar quase perpendiculares ao solo. Um andar gracioso, incomum, que o cativa instantaneamente. Ele consegue uma excelente cópia em gesso da escultura e a instala em seu gabinete de trabalho para admirá-la com vagar. A partir daí, a sua imaginação, que ele julgava adormecida, começa a trabalhar. Ele batiza a figura de Gradiva, a jovem que avança. Ele a imagina viva, uma moça de família nobre, talvez filha de um edil patrício, caminhando pelas ruas de Pompeia. Sim, Pompeia, pois aquela serenidade e graça não combinavam com a agitação de Roma. Em Pompeia,
Ela atravessaria as ruas sobre aquelas curiosas pedras que permitiam aos pedestres manter os pés secos. Mas uma questão científica começa a atormentá-lo. Aquele modo de andar, seria ele uma reprodução fiel da vida? Para resolver isso, Hanaud decide observar a vida. E assim, este homem que jamais olhara para as mulheres passa a observar ansiosamente os pés de todas as jovens que encontra na rua. Uma atividade que, como podem imaginar, lhe rende olhares ora indignados, ora encorajadores, dos quais ele, em sua abstração, nem se dá conta. A pesquisa, contudo, é infrutífera. Ele conclui, com desânimo, que o andar de Gradiva não existe na realidade. Pouco depois ele tem um sonho terrível. Nele, ele se encontra na antiga Pompeia, testemunhando a destruição da cidade pela erupção do Vesúvio. E ali, em meio ao caos, ele vê Gradiva. Ela caminha com seu passo sereno, indiferente ao perigo. Ele grita para alertá-la, mas ela apenas lhe lança um olhar tranquilo e continua seu caminho até o pórtico de um templo. Ali, senta-se e seu corpo parece empalidecer, transformar-se em mármore, até que a chuva de cinzas a cobre por completo. Ele acorda com o coração pesado. O sonho foi tão vívido que, por um tempo, ele acredita ter realmente estado presente à destruição de Pompeia, 2000 anos antes. E com essa crença surge uma nova convicção. Gradiva viveu e morreu em Pompeia. Pela primeira vez, ele a lamenta como alguém que foi perdido. Absorto nesses pensamentos, ele olha pela janela e, por um instante, crê ver na rua uma silhueta com o andar característico de Gradiva. Impulsivamente corre para a calçada, mas já é tarde. É o canto de um canário na janela da casa em frente que o traz de volta a si. Ele se sente como o pássaro, preso em uma gaiola. E nesse momento, sob a influência do sonho e do ar primaveril, uma decisão se forma nele. Ele deve viajar para a Itália. Ele não sabe bem por quê, mas um impulso irresistível o compele. A viagem, contudo, não lhe traz paz. Em Roma, em Nápoles, por toda parte, ele é assediado por casais em lua de mel, cujo afeto público lhe parece incompreensível e irritante. Ele foge deles, e contra todas as suas intenções e expectativas, acaba em Pompeia. Mas mesmo ali a tranquilidade lhe escapa. As moscas, zumbindo incessantemente, tornam-se para ele a encarnação de tudo o que é nocivo e desnecessário, uma praga tão irritante quanto os recém-casados. Ele conclui finalmente que seu descontentamento não é apenas externo, mas tem uma origem interna. Na manhã seguinte ele vagueia pelas ruínas, e então, na cálida e sagrada hora do meio-dia, quando os outros visitantes se foram e a cidade morta jaz deserta sob o sol, ele a vê. A inconfundível Gradiva, saindo de uma casa, atravessando a rua com seus passos lépidos sobre as pedras de lava. E com essa visão, uma epifania. Ele percebe que toda a sua viagem, desde o início, não tivera outro propósito senão este: procurar as pegadas de Gradiva nas cinzas de Pompeia. Nesse ponto, o autor nos coloca numa perplexidade. O que é esta aparição? Uma alucinação? Um fantasma? Ou uma pessoa viva? Um pequeno detalhe nos guia. Um lagarto, que tomava sol sobre uma pedra, foge assustado com a aproximação do pé de Gradiva. Uma alucinação não perturbaria um lagarto, portanto não é um produto da mente de Hanaud, mas seria um fantasma. Hanaud, imerso em seu delírio, não tem tais dúvidas. Para ele é óbvio, é o espírito de Gradiva que retornou à vida na hora dos fantasmas. Ele a segue até a casa de Meleagro e a interpela em grego. Ela não responde. Ele tenta o latim. Com um sorriso nos lábios, ela responde em perfeito alemão. Se desejas falar-me, deves empregar o alemão. Que humilhação para nós. O autor estava a divertir-se à nossa custa, fazendo-nos participar do delírio de seu personagem. Agora, porém, estamos curados. Sabemos que Gradiva é uma jovem alemã de carne e osso. Mas o delírio de nosso herói não se dissipa tão facilmente. Ele precisa incorporar essa nova e desconcertante informação em sua fantasia. Ela é um fantasma, mas um fantasma que fala alemão. Ele lhe pede que repita a cena de sua morte, como em seu sonho,
mas ela se levanta e desaparece entre as colunas. Uma borboleta esvoaça em torno dela antes de partir, e ele a interpreta como uma mensageira de Hades, vinda para lembrar a jovem morta que sua hora na terra terminou. No dia seguinte, ele volta ao mesmo local, à mesma hora. Enquanto espera, a arqueologia, sua antiga paixão, parece-lhe agora a ciência mais inútil do mundo. Ele a encontra novamente. Desta vez, ela inicia a conversa. Com curiosidade e um profundo interesse, ela o interroga. Pede-lhe uma explicação para suas estranhas palavras do dia anterior, e assim toma conhecimento do sonho, do relevo e da sua fantasia de que ela pereceu em Pompeia. E aqui começa a cura. A jovem, que já nos interessa como pessoa viva, aceita plenamente o delírio de Hanaud. Ela não o contradiz. Pelo contrário, ela entra em seu mundo, desempenhando o papel que ele lhe atribuiu. Promete voltar no dia seguinte, mas antes pede o ramo de asfódelo que ele colhera, as flores do esquecimento, dizendo que são mais apropriadas para ela do que as rosas da primavera. Agora começamos a compreender. Se a jovem em cuja figura gradiva tornou a vida, aceitou o delírio de Hanaud, foi para libertá-lo do mesmo. Não existia outro caminho. O tratamento de um delírio real só pode ter início no mesmo plano da estrutura delirante. Se essa jovem, a quem o destino parece ter indicado para essa tarefa, for bem-sucedida, aprenderemos não só como se cura um delírio, mas também como ele começa. Agora começamos a compreender. Se a jovem em cuja figura gradiva tornou a vida, aceitou o delírio de Hanaud, foi para libertá-lo do mesmo. Não existia outro caminho. O tratamento de um delírio real só pode ter início no mesmo plano da estrutura delirante. Se essa jovem, a quem o destino parece ter indicado para essa tarefa, for bem-sucedida, aprenderemos não só como se cura um delírio, mas também como ele começa. No dia seguinte, a cura prossegue. Hanaud, porém, desenvolve um novo acréscimo ao seu delírio, alimentado pelo ciúme. Durante um passeio, ele compra de um hoteleiro um broche antigo, que supostamente fora encontrado nos braços de uma jovem morta abraçada a seu amante. A história o convence, e ele passa a acreditar que Gradiva era aquela jovem, e que morrera nos braços de outro. Ele tem então um segundo sonho, este singularmente absurdo. Nele, Gradiva está sentada ao sol, confeccionando um laço de erva para capturar um lagarto, usando as mesmas palavras que ele ouvira de um velho zoólogo no dia anterior. Nossa colega tem razão, diz ela. Esse método é realmente ótimo. Ainda adormecido, ele se defende do absurdo do sonho até que um pássaro invisível, com um pio sarcástico, arrebata o lagarto. Até apesar do sonho confuso, ele acorda mais lúcido. Colhe rosas e vai ao encontro dela. Confessa-lhe seu ciúme, a fantasia do broche. Com um leve toque de ironia, ela lhe pergunta se ele encontrou o objeto no sol, usando a palavra italiana sole, um trocadilho com o nome do hotel, Albergo del Sole, onde ela e seu pai, o zoólogo, estavam hospedados. Ela lhe oferece um pãozinho e eles compartilham uma refeição. Não te recordas, pergunta ela, que já compartilhamos uma refeição semelhante há 2000 anos atrás? Ele não entende, mas a presença real dela, o simples ato de comer, começa a abalar sua convicção. Para resolver o conflito, ele realiza um experimento. Uma mosca pousa na mão dela. Com um movimento súbito, ele bate na mosca, tocando a mão dela com vigor. A mão era real, viva e quente, e a reação dela quebra o encanto. Passado o espanto, ela exclama: "Perdeste mesmo o juízo, Norbert Hanaud." Chamar um sonâmbulo pelo nome é o melhor método para acordá-lo. E nesse momento, para completar a cura, surge o casal de recém-casados que Hanaud tanto detestara. A jovem senhora exclama: "Zoe, estás aqui também?" O delírio se desfaz. Hanaud foge, confuso e envergonhado. A aparição, a fantasma, tem um nome, Zoe, e tem amigos. Mais tarde, ela o encontra novamente. Impiedosamente, ela o interroga sobre suas ações. E então vem a revelação final. Ela aponta que não precisava ter vindo a Pompeia para descobrir sua loucura, pois poderia tê-lo confirmado bem mais perto, a uns 1000 quilômetros daqui, do outro lado da tua rua, na casa da esquina,
Na minha janela há uma gaiola com um canário. A solução aparentemente trivial desce a um nível muito mais profundo. Zoe Bertgang era sua vizinha, sua companheira de infância. Uma amizade infantil, talvez um amor infantil, que ele havia esquecido, ou melhor, reprimido. Toda a sua paixão pela arqueologia fora uma fuga desse sentimento. O relevo de Gradiva o atraíra porque, inconscientemente, o modo de andar da figura lhe recordava o de Zoe. O nome que ele inventou, Gradiva, era uma tradução do sobrenome dela, Bertgang, que significa aquele que brilha ao avançar. O nome dela, Zoe, significa vida, o que explica a sensação de que a estátua estava viva. A transferência da história para Pompeia foi um símbolo perfeito para o soterramento de suas próprias memórias. A repressão é como um sepultamento, e a análise, a cura, é como uma escavação arqueológica. O delírio não era um produto arbitrário da imaginação, mas uma construção complexa, determinada em cada detalhe por lembranças reprimidas. E a cura não foi senão o processo de tornar consciente esse material reprimido. O tratamento que Zoe intuitivamente lhe administrou é, em sua essência, o mesmo que o método psicanalítico. Ela não o contradisse. Ela entrou em seu delírio para, a partir de dentro, trazer à luz a verdade oculta. E quando a verdade veio à tona, quando o amor reprimido pela companheira de infância pôde ser reconhecido e aceito, o delírio não tinha mais razão de ser. O que Wilhelm Jensen nos mostra, com a intuição de um grande escritor, são as leis que governam a formação dos sintomas neuróticos. Ele nos mostra que o reprimido não morre, mas permanece ativo no inconsciente, buscando retornar. E que, quando retorna, o faz de forma disfarçada, através de formações de compromisso, os delírios, os sonhos, os sintomas. O escritor, assim como o psicanalista, bebe da mesma fonte, o inconsciente. E ambos, cada um com seu método, revelam as mesmas verdades sobre a mente humana. A história de Norbert Hanold e Gradiva é a história de uma repressão e de seu retorno, a história de uma doença e de sua cura pelo amor e pela verdade. E no fim, quando o delírio é sobrepujado pela realidade, o que era belo e precioso no delírio, o amor pela figura graciosa, encontra seu devido lugar, transferido para a pessoa real, em um triunfo da vida sobre as sombras do passado. E assim termina a jornada de Norbert Hanold, uma escavação arqueológica não das ruínas de Pompeia, mas de sua própria mente. A história de Gradiva nos mostra de forma poética e surpreendentemente precisa uma das ideias centrais de Freud: aquilo que reprimimos não desaparece. Ele retorna, disfarçado em sonhos, em delírios, em sintomas, esperando pacientemente para ser decifrado. O escritor Wilhelm Jensen, talvez sem saber, criou um perfeito caso clínico, demonstrando como a arte pode intuir as verdades que a ciência depois se esforça para sistematizar. Agora eu gostaria de ouvir de você. O que mais te fascinou nesta análise? Foi a precisão psicológica do escritor em construir um delírio tão coerente? Ou a forma como a personagem Zoe, intuitivamente, conduziu uma cura pela fala baseada no amor e na verdade? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio e respondo a todos que posso. Se você gostou desta imersão nas profundezas da mente e da literatura, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda imensamente o canal a alcançar mais mentes curiosas como a sua. E claro, se você se interessa por psicologia, psicanálise, filosofia e os grandes mistérios da condição humana, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por sua companhia nesta jornada. Continue questionando, continue explorando. Até a próxima.